Essa vai ser transmitida, né? Nosso Júnior já está a postos. Queridos amigos, caros internautas conectados com as redes sociais, a nossa alegria de podermos estar compartilhando a temática de agora. Antes, querendo fazer um convite para aqueles que têm interesse, nós estamos fazendo um curso, é a terceira turma, chamado Cuidando da Sua Criança Interior. É um curso que é feito online, são 10 módulos, 10 lives, durante 5 meses, 2 lives por mês, analisando, debatendo o conteúdo do curso. E esse curso é um curso Cuidando da Criança Interior, na abordagem transpessoal. Sou eu e mais 2 psicólogas que damos o curso. Aqueles que tiverem interesse em cuidar da sua criança interior, das machucaduras que houveram na infância, e se quiserem consultar esse curso, podem fazer um cadastro. Basta entrar no meu Instagram, tem o ícone curso, aí a pessoa clica, vai lá e se cadastra. Ela não se inscreve, ela só se cadastra. Depois ela recebe uma comunicação para efetivar ou não a sua inscrição. A terceira turma vai começar agora em janeiro. O recurso desse curso ele é doado inteiramente para o Jardim das Oliveiras. É um trabalho que a gente faz em prol do Jardim das Oliveiras, no que tange ao recurso financeiro. Então, basta ir lá. O Instagram é Alberto_Almeida_Belém. Underline é aquele tracinho que fica embaixo. Eu explico porque o povo que é jovem sabe tudo, mas o povo que é menos jovem precisa dessas explicações adicionais. Alberto_Almeida_Belém. Entrou lá, tem um íconezinho curso, e aí você pode se cadastrar. Em dezembro ou janeiro, você recebe um comunicado. Há uma fala que eu gosto muito de Juan Jiménez, um poeta, que diz: não tenhas pressa, não corras, aonde tens que ir é só a ti. Essa frase de Juan Jiménez nos remete para a possibilidade ousada de um autoencontro. Vivemos num mundo muito agitado, muito conturbado, muito veloz, galopante, onde as coisas são tão apressadas que nós não temos tempo de ter tempo para dispensar as pessoas e a nós mesmos também. Tudo passa. E quando a gente vê, passou a infância dos nossos filhos, passou a juventude dos nossos filhos. Quando a gente vê, a gente está para desencarnar. Eu tive uma crise quando eu completei 60 anos, que eu disse: não é possível que eu estou para desencarnar. Eu devo ter mais ou menos uns 15 anos. Não é possível que a minha encarnação passou. Aí eu fui me dar conta o quanto a gente é embutido na velocidade do mundo e a gente não degusta o cotidiano. Então, não corras, não tenhas pressa. Aonde tens que ir é só a ti. 2 passagens que eu quero evocar agora, elas nos traduzem essa perspectiva de autoencontro. Uma delas é quando Jesus vai publicamente e encontra com o doutor da lei, e no meio do grupo, o doutor da lei, querendo fazer média, numa linguagem de hoje, e quer
confrontar Jesus, faz uma abordagem muito interessante. A lei naturalmente. E confrontado por Jesus, narcisicamente, ele recita a síntese admirável da lei que está posta esparsamente no Pentateuco mosaico. E diz: amarás a Deus de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, de todo o teu coração e com todas as tuas forças. E ao próximo, como a ti mesmo. Aí Jesus diz assim: faze isso e viverás. Foi uma situação muito desconfortável, porque ele tinha a teoria, o mestre, mas não sabia viver a vida eterna. Se ele conhecia, por que ele não era feliz? Se ele tinha o conhecimento da lei, por que ele não era pleno? Então, quando Jesus devolve para ele e diz: vai, faz isso e viverás, ele ficou muito desconfortável, porque ele não vivia a plenitude. Então, na tentativa de sair dessa saia justa, é que ele faz aquela pergunta: e quem é o meu próximo? Querendo, numa certa medida, sair do desconforto em que ele, como um doutor da lei, se encontrou naquele momento. Ao que Jesus, então, propõe a parábola que ficou conhecida como a parábola do bom samaritano, onde ele pega figuras, que nós não vamos narrar a parábola, nem vamos examiná-la, que não é o nosso objeto, e no final, escrachadamente, fica muito claro que o próximo era a personagem que Jesus colocou dentro da construção da parábola, uma personagem herética, mal vista. E ele pergunta para o doutor da lei: quem te parece ter sido próximo daquele homem que caiu à beira do caminho e que fora assistido? Então, o doutor da lei, para não dizer a palavra samaritano, que era herética, ele diz assim: foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Ou seja, o samaritano, que foi a pessoa que assistiu o homem que estava semi-morto na estrada, e não o sacerdote, o levita, dois religiosos que passaram e não atenderam o homem. E Jesus conclui, então, que ele, se fizesse desse jeito, seria pleno. Esse encontro, ele traduz exatamente a mesma visibilidade numa outra angulação, quando Jesus também publicamente, uma outra vez, sendo confrontado, sendo, numa certa medida, tentado engodá-lo numa armadilha ideológica, aqueles que se dedicavam à ocorrência de uma mulher que foi encontrada cometendo adultério, trouxeram-na e publicamente fizeram essa questão na tentativa de emparedar Jesus. E disse um deles: esta mulher foi encontrada cometendo o próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la em praça pública, até a morte. O que é que tu dizes? Então, ali era o objetivo de jogar Jesus contra Moisés. Moisés é a figura mais expressiva do judaísmo. Então, quando eles colocam a lei de Moisés e colocavam a morte da mulher, que deveria ser sentenciada em função de ter sido encontrada cometendo o ato de adultério, era exatamente a proposição cabal da lei de Moisés, que se contrapunha a que Jesus falava de perdão, de misericórdia, era uma doutrina de indulgência, de amorização. Então, era uma confrontação. O objetivo era tentar jogá-lo contra Moisés, porque já havia essa tentativa de enredá-lo de modo a poder fazer um movimento de exclusão, que Jesus fazia uma revolução no seu tempo, uma revolução amorosa,
com princípios que eram muito desafiadores para a época e estava incomodando a elite do seu tempo, a elite religiosa, política, econômica dos judeus, que estava representado no rabinato. Então, quando essa proposição é feita, havia essa tentativa de enquadrar Jesus, colocá-lo na contradição. Ou ele continuava sustentando a ideia de que ele propunha perdão, misericórdia e ia contra Moisés, ou ele ficava a favor de Moisés, estava detonado a sua proposição de que ele propunha de que o ser humano era digno de indulgência, merecia ser perdoado 7 a 70 vezes 7 vezes, que ele já havia dito, já havia proposto. E é nesse momento que Jesus silencia e assenta-se. Quando se vai ensinar nos mestres da cultura judaica, a pessoa senta, ela não levanta, ela senta. Então ele assenta-se, mas ele se assenta no chão, não é se assenta num divã, né? Nada, numa pedra, ele se assenta no chão. E aí ele começa a rabiscar na terra. Quiçá, presumo, envolvido pela multidão e pela mulher, ele começa a fazer uma escrita que deveria naturalmente remeter aqueles que estavam fazendo essa proposição para que tivesse indulgência, e começa a escrever. Talvez pudesse ter escrito lá: aonde está o perdão? Não há misericórdia nesse grupo, nessa sociedade? Onde tem a indulgência? Aonde está colocado a capacidade da tolerância? E começou, eu presumo, numa ideia hipotética de que ele pudesse começar a escrever as virtudes, a luminescência que deve emergir de uma sociedade para que uma sociedade possa ser justa e igualmente misericordiosa. Porque não há justiça sem misericórdia e não há misericórdia sem justiça. Allan Kardec juntou essas... Deus é justo e bom. Ele não botou Deus é justo, Deus é bom, ele juntou de propósito. Porque essas duas virtudes, elas precisam ser olhadas juntas. Nós temos uma tendência egóica de pender para um lado ou para o outro. E aí caímos numa não equanimidade, no exercício da misericórdia, no exercício da justiça. E eles começaram a insistir. Como eles começaram a insistir, ele então levanta-se e diz: aquele que não tem erro, seja o primeiro a tirar a pedra. A tirar a pedra, segundo outras análises, pegando a cultura judaica, era jogar a mulher contra a pedra. Numa outra análise, era jogar pedra na mulher. Então, qual seria o primeiro que jogaria aquela mulher na pedra? E quando ele faz essa proposição, ele agacha-se de novo e continua a escrever, volta a escrever. É um momento de reflexão. Aquela mulher era ré. Na primeira proposição, ela está como a vítima. Na segunda, ela é transformada em espelho, porque ele diz: aquele que não tem erro pode executá-la. Você condena, estão acusando, condena e sentencia, executa. Então, essa proposição tirou aquela mulher daquele lugar de vitimização ou de vítima, que ela era uma vítima, também era culpada, e propõe ao grupo todo que se sentia livre para poder fazer o sentenciamento, de começar a execução. Quando ele diz, atira a primeira pedra e agacha-se, agora ele começa a escrever algo diferente. Então ele escreve: aonde está o homem que adulterou com ela? Porque a lei que propunha a execução não era a execução da mulher, era a execução daqueles que estivessem envolvidos na traição. Se ela foi encontrada em flagrante, tinha um homem que estava com ela. E se tinha um homem que estava com ela, onde estava o homem para ser sentenciado juntos? Demonstrava que a movimentação era injusta, de que havia uma índole dentro dessa cultura patriarcal que sentenciava a mulher em detrimento do homem, já que os dois tinham cometido o erro igualmente. E aí ele escreve: onde está o esposo?
Porque quando alguém cai, diz o espírito Amélia Rodrigues, mãos ocultas empurram alguém à queda. Porque sempre a nossa queda ou a nossa vitória, ela é feita em parceria. Ninguém faz nada de bom, de bem, só. A gente está sempre junto. Mas ninguém se equivoca dramaticamente que não tenha cumplicidade. Onde estava o esposo? Ou seja, é uma reflexão que levava a medir o quanto uma queda nossa, ela envolve um sistema que nos envolve. Nós nunca poderemos analisar um erro isoladamente, descontextualizá-lo. Pegar um código penal e ler a letra e fazer um julgamento na posição de um magistrado é um risco muito grande, porque você não sabe a circunstância que aquela pessoa cometeu o crime. Um olhar mais abrangente, ele contextualiza, ele amplia, ele dilata, porque isso vai nos levando a perceber de que na queda de alguém, a sociedade, ela tem em algum nível uma cumplicidade com aquela queda. De que ninguém é criminoso em regime solitário. De que todos somos mais ou menos culpados quando alguém cai na sociedade. Kardec resgata isso quando uma mulher, ela rouba 2 pães e leva para dar para os filhos que estavam com fome. E, de repente, o comissariado, o delegado correspondente à nossa linguagem, vai, bate na porta e pede, chama por ela. Ela demora e ela diz, o comissário diz que ela foi acusada de ter roubado 2 pães da padaria. Aí que ela deveria ir ao comissariado. E ela pede licença, vai no quarto trocar roupa e com a mesma faca que ela estava cortando o pão, ela se mata. Então, Kardec faz essa mulher, quando é comentado esse evento, essa mulher vem e se comunica e lamenta. Então ela diz que como ela era uma desgraçada na sociedade em que ela vivia, ela melhor que ela morresse, porque se ela morresse, os filhos ficariam melhor, porque seriam tutelados pelo Estado. Ela não tinha a dignidade de poder assegurar a alimentação dos seus filhos. Então, se tu não podes assegurar a alimentação dos teus filhos, melhor é que tu morras, dizia ela. E ela se matou com essa intenção. Aí vem o espírito guia e fala do padeiro cruel. Em vez de falar da mulher assassina, porque ela assassinou a si mesma, se suicidou, ele fala do padeiro cruel. O padeiro que foi cobrar os 2 pães. E fala da sociedade que cria a criminalidade, cria a miserabilidade. Aí faz uma análise dos atenuantes que aquela mulher tinha, faz uma análise do padeiro, da forma como o padeiro se portou face ao roubo de 2 pães, e faz uma análise da sociedade. Então é interessante porque o olhar, se ele não se amplia, nós corremos o risco de ser cruéis com alguém, ou conosco mesmo, numa análise apressada. Então, é isso que Jesus faz. Ele pergunta, e o esposo? E depois ele começa a escrever a falta da multidão que o cercava. A multidão que o cercava começou a ler os equívocos de cada um que Jesus ali alinhavava. Isso é apenas uma hipótese que nós estamos criando. Isso não está no Novo Testamento, isso está no Testamento meu, apócrifo, ou hipócrifo, não sei. Então, os mais velhos foram saindo, depois os mais novos. É muito interessante essa passagem, porque não ficou ninguém na praça. Primeiro foram os mais velhos, porque os mais velhos, quando se cansam de dar maus exemplos, eles começam a dar bons conselhos. Todos foram embora, não ficou ninguém. Ficou a mulher. E aí está a representação exatamente dos 2 símbolos que nós queremos analisar nesse momento, que é o ego, representado pela mulher, e do self, representado pelo Cristo.
Na praça, se replica o encontro do doutor da lei, que é o ego, querendo narcisicamente se apresentar, se mostrar, e o Cristo, que representa o eu superior, o self, a dimensão divina. A situação ela se repete, porém em semblantes diferentes. Enquanto que o doutor da lei busca se afirmar, a mulher se deixa petrificar. Enquanto que o doutor da lei ele tenta escapar e tenta, através da sua loquacidade, da sua fala e da sua esperteza em fazer uma pergunta, quem era o próximo, para saber quem era o próximo dentro do que estava escrito no Pentateuco, na Torá, a mulher ela fica esperando as pedras, ou ser lançada sobre a pedra. Então Jesus a aborda e diz, onde estão os teus acusadores? E aí ela diz, eles todos foram embora. Então ficou Jesus, que era o puro, que podia jogá-la a pedra, que poderia executá-la. E aí ele diz a frase, talvez a mais eloquente desse capítulo, que é, eu também não te condeno. Olha, é tão difícil não condenar. Mas quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai percebendo que julgar é alguma coisa que deveria ser só do arbítrio mesmo dos árbitros de futebol, dos juízes, porque são obrigados a fazer isso por questão de função. É muito difícil julgar. É muito difícil. Daí Jesus dizer, não julgueis para não seres julgados, porque com a mesma medida que medir, serás medido. É muito complicado isso. Ele declina de julgá-la. Ele diz, eu também não te condeno. Mas a lei mandava. Mas qual era a lei que mandava? Era a lei humana de Moisés. Uma lei que estava para segurar o povo, uma lei punitiva, que vige até hoje ainda em nossas vidas a punição que a gente faz com os outros, com o nosso filho, com os criminosos, que a gente põe detentos numa pequena sala, com o triplo, quádruplo de pessoas que deveriam ser os detentos ali, retidos, como se fosse pior que animais. É um processo de vingança da sociedade em relação àqueles que são prisioneiros, normalmente os pobres, porque os ricos não comparecem nesse espaço. É uma vingança lá de Moisés ainda. Então, Jesus diz que ele não condena, e a mulher ficou parada. Então, esse ego é aquele ego que, em vendo o seu erro, entra na culpabilidade tóxica. Eu não sei se vocês já cometeram algum erro dramático, porque erro nós cometemos todos os dias. Erros todos os dias. E se nós não tivermos uma movimentação adequada, coitado de nós. Se nós não tivermos um auto-olhar diferenciado, nós vamos cair num processo de toxicidade. Vamos experimentar o remorso e vamos ficar andando na rotatória sem ir adiante. É dramático. Então Jesus vai e faz uma intervenção psicoterapêutica. Diz, vai, suscita que a mulher saia da catatonia, que a culpa lhe encerrou, lhe ensejou e lhe fixou na praça. Vai. E diz para ela, não tornes a errar. Na linguagem, pecar, que significa armartia em grego, que significa alvo, errar o alvo. Foi uma tentativa de acertar, é o que nós fazemos todos os dias na nossa humanidade precária. A gente tenta acertar, mas se equivoca, erra. O nosso objetivo não é necessariamente errar. A maioria dos nossos erros, eles são erros inconscientes ou erros que a gente comete sem se dar conta de que a gente está errando. Ou seja, são situações que se dão ocasionais. Você ultrapassa uma preferencial. Você não tinha intenção de atravessar uma preferencial. Qualquer um de vocês pode atravessar uma preferencial. Sem estar tomando remédio, sem estar bêbado, você pode, sem estar com sono, você pode atravessar uma preferencial. Um lapso de alguns segundos pode levar. Você pode também ter uma alteração orgânica, pode. Eu tive um amigo agora mesmo, um colega, avançou, machucou muitas pessoas, e ele tinha uma alteração da aorta. Uma coactação da aorta fez
uma oxigenação precária num dado momento, ele dirigindo, fez ali naquela circunstância a perda da consciência e subiu com o carro. Ele só foi descobrir isso 2 anos depois, quando foi fazer um exame cardiológico, e o médico disse para ele, olha, do jeito que está aqui, você tem que operar. Ele disse, não, mas não operar. Ele disse, olha, opere já, antes que você cometa algum acidente de carro. Ele disse, por quê? Porque você é capaz de perder a consciência circunstancialmente e você pode cometer um crime com o carro. Ele já tinha cometido. Não um crime, mas um acidente. Todos nós podemos cometer um ato desse. Tem um amigo que atravessou uma esquina, indo para a escola, trazendo o filho, avançou e deu no outro carro, o outro carro deu nele, o carro que ele estava era um carro vulnerável, e o filho ficou, morre, não morre, ficou encarnado, mas ficou deficiente. Como é que você lida com isso? Você atravessa uma preferencial e você olha para o seu filho que ficou com sequelas gravíssimas. Então, o nosso auto-olhar para situações especiais ou para situações prosaicas, do ponto de vista dos nossos ensaios no acerto e no erro, eles podem e chamam-nos ao auto-olhar de um jeito a que a gente possa fazer um exercício de perdão e de misericórdia todos os dias e pontualmente, de forma olímpica, quando nós cometemos um ato dramático, aonde a gente estabelece uma ação muito lesiva. Então Jesus diz para a mulher, vai, suscita que ela saia daquela situação e diz, e não tornes a errar. Ou seja, não faça do mesmo jeito. Esse jeito não é um jeito que te leva à plenitude, que te leva à satisfação interna. Não é assim que tu superas a carência, não é assim que tu vais te vingar da vida, não é assim que tu substitui o esposo. Enfim, aí você pode colocar a frase que você quiser. Porque a gente faz ensaios, às vezes achando que está correto, e quando a gente se dá conta, não está correto. A gente sente que é justo, mas depois que você faz, você diz, não foi justo, não foi legal. Ou mesmo quando você sabe que não é legal, você não segura a onda e comete um erro que pode ser, você diabético, vai escondido de você mesmo, come o pudim, achando que você está enganando quem? Ou um erro mais grave, mais vigente na sociedade, nos nossos códigos de leis, e que você pode cometer, seja uma contravenção, seja um crime hediondo. Podemos cometer. Todos nós podemos cometer um crime. Se você chegar em casa e ver um homem judiando da sua filha, do seu filho, não sei se você se segura. Não sei se você se segura. Todos nós podemos cometer um crime. Então, quando Jesus faz essa proposição, ele traz, então, aí, essa dinâmica que eu quero analisar com vocês, que é a dimensão da grandeza da alma. A alma não é a nossa expressão meramente física de apresentação, não é essa nossa estrutura que compõe a nossa personalidade, o centro que governa a nossa vida psíquica, que é o ego. A nossa estrutura de ser, ela é muito mais abrangente. Mas se nós nos identificarmos em nível egóico, com a nossa dimensão meramente humana, nós escasseamos o nosso auto-olhar, limitamos a nossa autopercepção e, consequentemente, nós limitamos a percepção do outro. E aí nós criamos uma situação para nós mesmos de extrema limitação. A proposta é esse diálogo interno que está posto na praça da nossa realidade existencial entre o ego, que às vezes está na posição do doutor da lei, e o eu superior, o espírito, a dimensão do espírito. Que Allan Kardec, quando perguntou aos espíritos, os espíritos disseram, é um clarão, é uma centelha, é uma chama, para caracterizar, por comparação com a luz, de que a nossa realidade interior, ela é luminosa, ela é de uma outra natureza. Ali, no primeiro encontro, é o ego que se esforça para tentar se afirmar e sobreviver, negando a sua estrutura mais interior, nós fazemos isso, ou é
um ego, no caso da mulher, que se acachapa, que entra num processo de vergonha tóxica e que nega a relação com a sua dimensão interior, sélfica, do espírito, da sua essência, e aí nós nos perdemos de nós mesmos, seja numa, seja noutra posição, há uma desconexão com o nosso Cristo interno. Então, a nossa realidade interior, a nossa totalidade de ser, ela se apresenta fisicamente demonstrada. Nós vimos na fala, ainda pela manhã, do narcisismo, ela está expressa corporalmente. Depois de Freud, Reich faz um estudo da vida psíquica e mostra como ela se encrava no nosso corpo. E depois Lowen dá outro contorno e faz uma análise do narcisismo, mostrando que corporalmente, quando você olha para uma pessoa, você vê que ela tem um traço de caráter que se identifica com o narcisismo. Lowen, ele começava a anamnese olhando para a pessoa sem perguntar nada. Ele olhava e começava a falar da pessoa. Os analistas da bioenergética fazem isso com muita prontidão. Porque o nosso corpo não só fala, ele expressa a nossa realidade interior. Ele comunica como a gente vai por dentro. Então, a nossa realidade intrínseca, ela vai, psicológica, subjetiva, ela se expressa no corpo e fala de como é que é o nosso estilo de vida. Daí você tem, desde um corpo como determinado biótipo, a outro, que caracteriza um realizador, que caracteriza um sonhador, e que tem as suas correspondências psiquiátricas, dependendo do quanto a pessoa está desconectada da sua essência. Então, a anamnese, eu não sei se vocês sabem a origem da palavra anamnese, se pegando etimologicamente. Mnese é memória, anamnese é a recuperação da memória. E a recuperação da memória, mas não é a memória da infância, é a recuperação da memória da essência. A nossa desconexão com a nossa essência é que nos fez, egoicamente, tentar assumir o palco da realização da nossa existência do servo que nega o rei, o senhor, e tenta fazer o seu show e se perde, porque o ego não é da sua competência fazer o que ele pretende fazer se ele se desconecta do eu interior, superior. A nossa relação de anamnese é recuperar de que o ego ele tem que estar assentado na dimensão do espírito, de que a nossa personalidade ela tem que estar ancorada na nossa essência luminosa. Se não houver essa conexão, ou se ela for precária, vem sinais. Esses sinais do ego estruturam um mecanismo de tentativa de sobrevivência, que são os mecanismos de defesa, e eles são precários, mais ou menos, vai do doente psiquiátrico mais grave, do autista do espectro mais no inferior da escala do autista, do espectro autista, ao psicopata, que aparentemente é normal e é capaz de dirigir uma instituição, é capaz de estar à frente de um povo, de um país, de tão normal que ele parece. Mas ele é capaz de matar a mãe e continuar terminando o seu almoço e não derramar uma lágrima no enterro de um filho. E parece normal. Então, esse ego que está desconectado, ele se expressa por traços ou por transtornos mentais e expressa no seu corpo o seu desequilíbrio. Então, o olhar que a doutrina espírita propõe com Kardec, quando vai estudar a escala espírita, é a conexão ego-eu interior. Personalidade ancorada na nossa dimensão essencial. É o que Fenelon diz a Allan Kardec quando trata do assunto em O Livro dos Espíritos. Se nós nos movimentarmos só com a nossa personalidade, só no nível egóico, nós estamos
sem base. Nós estamos num mecanismo de vivência desconectado do divino. Então, a proposta que está na lei mosaica, que Jesus resgata, que o doutor da lei falou, é isso mesmo, amar a Deus. Mas que Deus é esse? É Deus, soberano, criador. Mas esse Deus que está fora, ele está dentro também. Então, Paulo diz assim, numa carta aos Efésios, o Pai é um só, é Pai de todos, é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha a fala como ela é rica. Então, o Criador que nos criou, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós, depois, revertemos isso. Nós criamos um Deus à nossa imagem. Criamos aquele velhinho que está lá na Capela Sistina, né? Era o Deus que ficava no lugar, normalmente barbudo, velho, porque era a ideia de sabedoria, era de velho, né? Cheirava temor também. Isso é o Deus que nós criamos à nossa imagem. Mas a referência bíblica é de que Deus criou-nos a imagem dele. Qual é a imagem dele? É o Espírito. Jesus não falou que Deus era Espírito e verdade, e importava que os seus adoradores o adorassem Espírito e verdade, que não era nem em Samaria e nem no templo central de Jerusalém que deveríamos adorar a Deus. Jesus rompe com a ideia de lugar para reverenciar o divino. É esse divino, é esse Deus Espírito que nos criou espíritos. Então você, nós temos essa dimensão do sagrado. Nós temos essa marca. A claridade a que os espíritos se referem a Kardec é a nossa dimensão deificadora que precisa se expandir ao longo das diversas reencarnações. Quando a gente se perde nessa relação com o ego, a gente desconecta e surge a dor, o sofrimento. O sofrimento não é criação divina. Ele é apenas uma decorrência da nossa escolha de seguir por um descaminho, rompendo essa conexão com o GPS cósmico. A gente rompe, sai e fica perdido, fica andarilho. Deixa de ser peregrino para ser andarilho. O andarilho não sabe para onde ele vai, anda a esmo. O peregrino, ele tem um caminho, ele tem a rota. Nós rompemos quando nós fazemos uma escolha em detrimento da nossa própria essência e ficamos só no ego, ou predominantemente no ego. Então, a proposta de amar a Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, com todo o coração, com todas as forças e com toda a alma, ela é para fora em relação ao divino, mas ela é para dentro em relação a nós mesmos. Então, eu preciso olhar, e aqui eu quero falar especificamente, porque estamos numa AME, eu quero falar aos profissionais da área de saúde. Quando nós olhamos nessa relação do resgate da nossa totalidade, esse mandamento pode significar também, do ponto de vista interpretativo, o amar a Deus que sou, o Deus com D pequenininho. Na fala também da tradição judaica que Jesus resgata, dizendo, vós ouviste o que foi dito aos antigos, vós sois deuses. Eu, porém, vos digo, aquilo que eu faço, vocês podem fazer, e podem fazer muito mais, significando de que nós tínhamos uma potência para se transformar em possibilidade imensa, extensa, e de que, em sendo Deus, poderíamos interpretar esse mandamento como o processo do auto-amor, onde você precisa auto-amar-se corporalmente, ou seja, o cuidador, que é o médico, o dentista, o fisioterapeuta, o psicólogo, aqueles que cuidam da saúde, eles precisam cuidar do Deus que é, fazendo esse processo de auto-amor no corpo. Cuidar do teu corpo é um exercício de auto-amor. Amar a Deus com todas as forças. Forças está relacionada à dimensão corpórea, física. Mas se eu for amar o meu corpo só em nível de ego, aí eu vou derivar para a vaidade, eu vou derivar para as movimentações inadequadas. Se eu não me gostar, se eu estiver mal comigo, eu desprezo o corpo, eu me renego, eu entro no processo de falência corporal,
não cuido dele, não alimento adequadamente, não lhe dou repouso adequado, eu estou defasado no meu processo de ligação e, portanto, eu não consigo amar-me corporalmente, com todas as forças do Deus que sou. Por quê? Porque eu estou em nível do ego. Então, é necessário essa conexão para que o amor seja a Deus, que sou, necessariamente, ao meu corpo, que se expressa no cuidado que a pessoa tem com o corpo. Eu não sei se vocês, como profissionais, em que especialidade vocês atuam, mas é muito comum quando o paciente volta e, às vezes, de cara, você vê que ele melhorou. Ele estava com excesso de peso, ele veio ajeitadinho. Ele estava descoarado, passou batom. Um colega que dizia isso, Alberto, entrou na enfermaria, viu o batom na mulher, pode dar alta. Ela está boa. A pessoa, é natural disso. O autocuidado, a relação de bem-querer com você mesmo, ela te suscita você atender-se. E atender-se, nesse mecanismo de dentro para fora, é um processo ecológico que chega junto, sem a menor laivo de expressividade que caracterize uma vaidade fútil. Porque se eu estou desconectado egoicamente, eu turbino o corpo, que a alma está frágil. Então eu estou na academia e vejo aqueles corpos esculturais, mas a necessidade interna é tão grande que os corpos deixam de ser esculturais. Se você olhar de costas uma mulher, você não sabe se ela é mulher ou se ela é homem. De tanta musculatura que tem. Eu vejo alguns que estão com estrias num exercício de musculação excessivo, de tal modo que o seu corpo começa a ficar disforme. Não é um corpo sarado, é um corpo doente, ele está disforme. Mas o que faz uma pessoa ter um corpo de um Hulk? O Hulk é uma metáfora dos americanos para falar dos jovens, que sofrem uma desconexão com os pais no segmento do processo da nutrição e colocam a armadura no corpo para mostrar que tem força. É um mecanismo egóico. Então, amar-se com todas as forças é cuidar do corpo do teu jeito. Mas do teu jeito que fica bem para você, na tua autoestima. Cabe uma intervenção da medicina estética? Cabe. Porque ela está dentro do teu jeito. Agora, se tu és refém da medicina estética, os cirurgiões plásticos sabem disso. Quando aquele paciente chega e ele faz 1000 exigências, e depois das intervenções, nunca está bom, nunca vai ficar bom. Porque a pessoa ela está em descompasso interno. Ela está completamente desconectada. Então, ela fica no corpo. Então, o corpo não consegue atender a demanda do ser, que é uma demanda de uma linguagem de dor, falando da dor interna. Se manifesta no corpo. Eu lembro de uma paciente que ela tinha feito mais de 17 cirurgias plásticas, dentre as quais ela tinha tirado as costelas para ficar numa cinturinha de abelha. Você olhava para ela, você via que não estava normal, era uma coisa, não era uma mulher. Mas a ânsia de ficar bem era de tal modo que o corpo vai sofrendo dismorfismo corporal. E a pessoa não se dá conta disso. Ela vai entrando num quadro de distúrbio psicológico para um transtorno psiquiátrico, de dimorfismo corporal. Então, esse mecanismo da autodescoberta, que suscita o amor de você por você mesmo, envolve o amar-se ao Deus que tu és, com toda a força, com o teu corpo, vamos caminhar, com toda a tua emoção. Médico não cuida da emoção, né? Habitualmente, não. E médico masculino, né? Nós estamos aqui vendo as honrosas exceções aqui nessa plateia. É a minha experiência, eu estava comentando aqui no intervalo com a Kátia. O nosso grupo eu trabalho com grupos, e 80% aproximadamente, um pouco mais, são só mulheres. E médico é muito difícil, porque médico falando homem, o médico, portanto, o homem, ele tem um compromisso que está arraigado dentro de uma cultura masculina
de virilidade e de potência que ele não consegue perder um paciente. Se ele perder um paciente, perder entre aspas, né? Se ele perder um paciente, ele não dá notícia para os familiares de que o paciente faleceu. Ele manda assistente social, manda... Mesmo com a medicina paliativa já estando presente, a dificuldade de nós médicos chegarmos, homens e mulheres, chegarmos no paciente é muito difícil, porque emocionalmente nós não fomos habilitados para trabalhar a emoção e a transcendência. Transcendência zero na nossa formação médica e emoção precária, especialmente dos homens. Nós temos maiores dificuldades emocionais do que as mulheres trafegam melhor nas emoções, falando de uma forma genérica, naturalmente. Então, amar-se é cuidar das emoções, é cuidar de todo o entendimento. Amando-se é cuidar da tua formação cognitiva, intelectual, poética. Amar-se com todas as forças, com todo o coração, com todo o entendimento e com toda a alma é cuidar da transcendência. Ou seja, eu poder cuidar dessas minhas dimensões como profissional da área de saúde, no exercício de auto-amor, aonde vai o corpo até a oração, aonde vai a minha dimensão da emocionalidade, a meditação. Então, o protocolo nosso de formação médica, qual é? O que é que a gente faz no processo de aperfeiçoamento? O que é que acontece nos nossos congressos médicos, para que nós possamos estar mais em dia com o exercício da nossa profissão? É o técnico. A abrangência suscitada no mundo, numa nova cultura que se mostra tendente à pluralidade, tinha que ser, ela vem chegando, mas vem chegando muito devagar. Se um médico chorar do lado do seu paciente, ele não se permite, primeiro. E se ele não conseguir, ele levanta e sai da sala para chorar. E por que ele não pode chorar com o paciente? Onde é que está a antiética? Aonde é que está contrariando o exercício da sua profissão, de que se ele chorar com o seu paciente, faz mal? Ele está fora da posição adequada do profissional da área de saúde. Se Jesus chorou quando Lázaro foi considerado morto pelas irmãs, Jesus chorou, que era o médico dos médicos. Então vejam que o exercício de auto-amor ao Deus que somos, que passa por todas essas dimensões que nós estamos aqui, en passant, fazendo menção, é o exercício de alguém que vai fazer isso quando transcende a dimensão egóica e ancora-se na essência que é. E quando você ancora na essência que é, você funciona no atendimento dos seus pacientes ou na lida com as pessoas de um modo geral, a partir dessa dimensão, você é capaz de exercer o seu amor pelo Deus que o outro é, porque se tu és Deus, o outro é também. E és capaz de atendê-lo com todas as tuas forças, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, na medida que deve ser. Na medida que deve ser. Se você for só egoicamente, você não dá conta. Mas se você estiver ancorado na dimensão superior tua, na tua essência, você sabe o que precisa fazer. Se precisa agir fisicamente, uma intervenção física. Se você precisa emocionalmente fazer uma chegada. Se é uma intervenção intelectualizada, ou se é uma oração que tu vai fazer naquele momento. Eu estava com uma paciente atendendo essa semana que passou. Estava atendendo e, de repente, me veio intuitivamente, a gente tem que estar ancorado, me veio intuitivamente que ela pudesse fechar os olhos. Era um processo terapêutico de um quadro de uma depressão de 29 anos. 29 anos não são 9 dias e 9 meses. 29 anos, quadro grave. Amparada em toda uma medicação psiquiátrica há décadas. Então eu disse, fecha os olhos. E quando eu disse, fecha os olhos, porque todas as vezes que ela queria vir ao consultório para a sessão, ela travava e os filhos quase que arrastavam. E quando ela chegava lá, ela modificava-se. E, curiosamente, ela é muito alegrinha. Tira sarro da minha cara, brinca com a própria miserabilidade dela interior, porque
esse processo de tomar remédio, não tem nada com o que um doente depressivo grave apresenta. E lá pelas tantas, ela funciona nessa aparente dualidade. Ora está muito bem e ora não quer sair da cama. Diz, o melhor lugar para mim é a cama. Então, quando eu disse, fecha os olhos, ela fechou os olhos e fez um transe. E aí, se o paciente fizer um transe, você corre e vai chamar a enfermeira? Ou a enfermeira vai chamar o médico? Ou o médico vai chamar o porteiro, que é espírita? Ainda corre esse risco, né? Porque se você é espírita, sobra para o espírita, seja quem você seja, não importa. Então, nós não habilitamos a lidar com essa dimensão, a dimensão pós-morte. E aí, o espírito começou a falar, dizendo assim, eu não quero que ela venha aqui, tu estás interferindo. Resumo da história. Ele é apaixonado por ela, tem um sistema de rejeição dramático, porque ela ou não corresponde a muitas vidas, e ele, miseravelmente, se vincula a ela e tenta estabelecer uma relação de isolamento, e, como ela tem um conhecimento espírita, ela não se suicida, muito embora tenha ideação suicida. E a pretensão dele era fazê-la suicidar-se, porque sofrendo do outro lado, talvez ela pudesse acolhê-lo, aceitar o amor dele. E o diálogo foi demorado. E ele começou a dizer das relações dela com o esposo, do qual ela se separou, começou a falar de outras vidas, dentre as quais uma que ela se suicidou, que ele impulsionou o suicídio, mas depois dela ter se suicidado, ele não a teve, porque foi um assassinato, não foi só um suicídio, foi um assassinato. Numa circunstância muito curiosa, ela engravidou, a família não quis, ela não queria casar com o cara, ela matou o cara, o pai da criança sem ter casado. E aí ela ficou muito mal, grávida, e se projetou das alturas de uma montanha, de um lugar alto, impulsionada por esse espírito. E a história foi que foi. Então, a interveniência psicológica na saúde mental dela, para cuidar daquela mulher, é necessário olhá-la como um todo. Ela não tem só a dimensão mental comprometida. Ela tem uma dimensão corpórea, o resultado dos remédios, que todos os remédios psiquiátricos a longo prazo trazem um ganho de peso, é verdade. A imobilidade, só quer ficar na cama. Ela tem uma dimensão emocional que se encurtou e ela está vivendo num quarto, por escolha, diz ela que é por escolha, naturalmente que a doença leva a isso. Tem uma dimensão mental que é o carro-chefe, olhada do ponto de vista médico, mas tem uma dimensão espiritual muito importante, que em dada circunstância, ela é o mais importante numa dada circunstância. De outra feita, eu estava cuidando de uma pessoa na mesma situação, depressão, e eu não consegui ajudar essa pessoa, homeopaticamente, não era psicoterapeuticamente. E então eu entrei com antidepressivo para ela, que ela já tinha tomado numa outra época para se liberar da depressão. Não melhorou. Ajustei o remédio para a dose, que era a dose terapêutica, ela não melhorou. Passado um tempo, os familiares dela resolveram, o filho resgatou ela para uma consulta psiquiátrica. E foi, o médico olhou o remédio, disse que estava tudo certo, mas não estava funcionando, ele trocou o remédio. Ela chegou em casa, assistiu uma live e ficou curada depois da live. Ela estava 8 meses. Ela disse, doutor Berto, eu estou curada, eu não sei, eu assisti aquela live, a minha irmã me telefonou, pediu para assistir aquela live, eu assisti aquela missa, foi uma missa, doutor Berto. Acabou a missa, eu estava curada, me deu fome, fui comer, e a vida dela, que é de um jeito que eu conheço muito bem, porque eu acompanho há algum tempo, um bom tempo, voltou para o normal. Não tinha jeito, ela tinha tomado o primeiro comprimido do outro remédio, ela tomou um comprimido. O outro já tinha tempo, tinha mais de 15 dias. Então, e ela dizia assim, doutor, isso é coisa do outro mundo, doutor. Isso não é milagre à toa, isso é coisa do outro mundo. Vocês estão entendendo como é o processo relacional com o outro?
E aí, ampliando, nós precisamos amar aqueles que caminham conosco nessa mesma perspectiva do sagrado para o sagrado, com todas as forças, com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma, o filho, o teu esposo, o vizinho, o viandante que tu encontras ali. Você precisa lidar desse jeito. Por quê? Porque eu só consigo estabelecer essa relação de auto-amor quando eu contraponho-me com alguém. Tem um contraponto. Então, a nossa relação de auto-amor, ela é mediada pelo outro. Então, a descoberta dessa dimensão do sagrado que habita em mim e o exercício do auto-amor, ele só pode ser operado se eu me relaciono com o outro. O outro que é espelho. Lembram da mulher na praça, sendo espelho para a multidão, que Jesus a transformou em espelho? Então, eu só consigo fazer o exercício desse auto-amor, porque é o meu auto-amor que se expressa no hétero-amor. Porque ninguém ama o outro se assim não se ama. Há muita gente que pretende amar os outros na expectativa de poder salvar-se, sem ter para consigo próprio o mesmo cuidado, seja do coração, da alma, do entendimento ou do corpo, tendo apenas para com o outro. Isso é um mecanismo de defesa, uma tentativa de subverter o encontro com você mesmo, você está desconectado, e esse amor para fora é um pseudo-amor, ele não é um amor de verdade. Tanto não é que depois de um tempo você cansa de amar o outro. Você diz assim, eu cansei de fazer a caridade. Como é que a caridade pode cansar? Ou você, depois de militar tanto tempo numa organização filantrópica ou religiosa, você adoece profundamente, do ponto de vista mental, emocional. Como é que você adoeceu? É que você estava desconectado de você. Você fazia um arremedo de caridade. Era uma pseudo-caridade. Você não chegava lá. Então, é de fundamental importância considerar que a relação de amor contigo é uma relação que se reflete da relação de amor comigo. Então, amar-se é a antessala do amor ao outro. A autodescoberta vai me dando condições de te descobrir. E a minha relação comigo, de descoberta, de auto-amor, ela é mediada por ti, porque tu que suscitas em mim o exercício desse autoencontro. Quando você vê Francisco de Assis, que é um ícone na história da humanidade, se você vê o Cântico da Alegria, é uma coisa incrível o Cântico da Alegria. Ele vinha fazendo uma viagem, o Cântico da Alegria, assim, ele vinha fazendo uma viagem com Frei Leão, na direção de Santa Maria dos Anjos, da igreja Santa Maria dos Anjos. E lá pelas tantas, na viagem, você sabe que quando você caminha, você pode fazer da caminhada um processo meditativo. Então, ele vinha meditando. Então, ele interrompeu e disse, Cordeirinho de Deus, Pai Leão, você sabe qual é a verdadeira alegria? Aí ele começou, a cada passo, fazer uma reflexão. Se eu desse exemplo de maior santidade no mundo inteiro, isso não seria a verdadeira alegria. Aí continua caminhando. Depois ele volta à carga e diz, se eu pudesse ressuscitar os mortos, devolver luz aos olhos, fazer paralíticos andar e promover múltiplos fenômenos, isso ainda não seria a verdadeira alegria. E faz uma nova, longa pausa na estrada. Depois ele volta e diz, se eu dominasse as ciências, todas as línguas, e pudesse penetrar nas consciências, ainda assim, isso não seria a verdadeira alegria. Novo silêncio, mais pausa, mais caminhada, era o anoitecer. E ele volta. Se eu soubesse o curso das estrelas, descobrisse a magia da medicação das ervas e pudesse falar a língua dos anjos, ainda assim, isso não seria a verdadeira alegria.
mais pausa, mais reflexão. Se eu descobrisse os segredos das águas, da terra, dos animais, ainda assim, isso não seria verdadeira alegria. Nova pausa, nova caminhada, e ele diz: Cordeirinho de Deus, se eu pudesse ter a capacidade de pregar ao ponto de converter o mundo inteiro, isso ainda não seria a verdadeira alegria. E no fim ele conclui: se nós chegássemos à igreja e o porteiro não nos reconhecesse, e chegássemos elameados, na escuridão, com frio, com sede, com fome, cansados, e o porteiro nos enxotasse, recebendo injúrias e maus tratos, e se pudéssemos experimentar tudo isso sem nos revoltar e sem murmurar contra o porteiro, isso seria a verdadeira alegria. É paradoxal, né? Ele coloca o outro que o agride, que não o atende. Tudo mais anterior é um processo para fora, atendendo os outros, curando. Isso não é. A nossa satisfação ainda está mais no bem que a gente faz aos outros, mas quando os outros nos atingem, a nossa forma de realização com o outro é uma realização sempre ou da esquiva, ou da vingança, ou do revide, né? A verdadeira alegria é quando você, tendo todas as razões, você ser capaz de manter o equilíbrio e de não entrar no mecanismo de revolta, e de mesmo tendo a justiça, você ser capaz de, no teu nível de consciência, ter misericórdia para com o outro e poder não se vingar do outro, não xingar o outro. É uma relação, portanto, daquilo que Jesus propôs no seu tempo, amar o inimigo. O inimigo foi o destaque do Evangelho, que amar o próximo já estava posto, né? Mas até onde ia esse próximo, a dimensão foi a do inimigo que Jesus trouxe, e isso o diferenciou. Então, é nessa relação que nós vamos descobrindo de que a nossa alma, a sua grandeza, ela está exatamente quando nós somos capazes de estabelecer essa conexão, porque a nossa atuação é uma atuação, portanto, evolutiva, cada vez mais abrangente, no nível em que nós nos encontramos. Porque a erva que está no campo, na fala de Jesus, ela está conectada. As aves estão conectadas. Os espíritos nobres estão conectados. Mas nós que estamos no meio do caminho, podemos estar ou não, porque tem muita gente conectada. Tem muita gente conectada. Num planeta de provas e expiações conectada. Não estão num processo doloroso de sofrimento atroz. Atuam e atuam de forma ecológica, consigo, com o outro, com a terra. Então, a proposição que a doutrina espírita nos enseja a fazer é de que possamos fazer esse link interno, fazer essa busca para fazer a conexão com a nossa dimensão mais intrínseca, para regularizar essa relação, a fim de que o amor que possamos ter por nós mesmos, nessas 4 dimensões, ele caminhe com o exercício do amor ao outro, como expressão de irradiação, como faz uma flor que se abre e perfuma, você faz isso espontaneamente, gratuitamente, sem a necessidade de um estereótipo, sem um esforço, porque é um processo espontâneo, e nesse encontro você encontra a divindade, porque é no amor um ao outro que nós encontramos o Deus. Deus, ele se revela, ele não tem um lugar. O lugar dele é onde você se identifica com ele pela natureza de que nós somos formados intrinsecamente, ou seja, pelo amor. Nós não podemos ser igual a Deus, porque ele é o absoluto, nós somos o relativo, mas nós podemos nos conectar com ele pela natureza. A nossa natureza intrínseca, ela é divina. Então, se ela é divina, nós podemos manter a conexão com ele
E aí faz sentido o Francisco de Assis ser louco, porque ele via em tudo a divindade, em tudo ele via a sabedoria. E o Espiritismo nos suscita isso, para que mesmo diante da dor, a gente consiga perceber um novo significado e um novo sentido. E também nos convida a pensar de que mesmo diante de uma inimizade, nós não nos vingar, não retaliar, se possível orar pelo outro, se você der conta, né, de orar pelo outro, fazer o bem se tendo a oportunidade. Isso é que é amar o inimigo, na perspectiva que Kardec propõe, demonstrando claramente de que você, se consegue fazer isso com espontaneidade, você está bem conectado. A maioria de nós sofremos essas desconexões. Alguns estamos desconectados mais perenemente. Caiu a rede, a gente nos diz, olha, caiu a conexão. Grande parte de nós sofremos desconexões frequentes. E na humanidade, nós temos um grupo de pessoas que estão conectadas. Essas pessoas estão em todas as classes sociais. Elas são do bem. E elas vivem a vida com a simplicidade, a abundância e a plenitude que o doutor da lei perguntou para Jesus o que é que ele fazia. E elas estão indo bem, porque elas estão com a sua natureza conectada com o divino e estão vivendo o amor. E uma outra parte, que é a maioria, estamos como uma mulher adúltera. Nos atrapalhamos, ficamos presos nas nossas culpas e imobilizados por elas, e estamos sendo chamados a fazer o vai, ou seja, emprestar o aprendizado que nos cabe aprender com os nossos ensaios e seguirmos num processo de movimentação na conquista dessa plenitude que todos nós buscamos por natureza. Por como as próprias ervas procuram o sol, nós procuramos a felicidade, a plenitude. É da natureza normal do ser humano. Então, fazer esse caminho é a possibilidade de ser um profissional da área de saúde, ser um cristão e de se conectar com o Cristo interno e exercer um papel de ligação de tal modo que egoicamente, corporalmente, a gente possa expressar o que vai na nossa essência. E para fazer isso, como diz Juan Jiménez, não precisa correr, não precisa ir a lugar nenhum específico sagrado. O lugar sagrado é aquele que eu sacralizo. E se eu sacralizar aonde eu vou, todos os lugares passam a ser sagrados, inclusive o nosso corpo. O corpo do nosso paciente que a gente toca. Não corras, não tenhas pressa. Aonde tens que ir é só a ti. Obrigado.